Olá turma, tudo certo com vocês? Então eu estou gravando mais essa aula aqui para a gente dar continuidade então ao nosso conteúdo, né? Nossas aulas de história. Lembrando que é importante vocês estarem copiando todo o conteúdo que eu mandei lá para vocês por escrito e também depois, né, desse vídeo, de assistir o vídeo, vocês vão realizar as atividades. E vocês perceberam então que nessa atividade vai ter umas diferenças, né? Em comparação às outras que eu mandei lá na disciplina de história. Então vocês não vão mais fazer essas atividades no caderno, tá? Vocês vão clicar ali no link que eu mandei e vão responder através de um formulário. Mas tomem cuidado, pessoal, porque se responderem errado, né, não vai ter o que fazer depois. Eu vou estar depois, né, que vocês responderam o questionário, depois do dia 14, que é o último dia para vocês estarem enviando, né, as respostas. Eu vou estar então enviando dando uma devolução, né, para vocês, para ver quantos que vocês acertaram e tudo mais. Pessoal, então prestem atenção, tá? Durante o vídeo vai ter algumas atividades que vocês vão ter que responder lá no questionário, tá? Então, é uma estratégia que eu estou usando porque nos últimos vídeos que eu mandei, que eu enviei para vocês, eu consigo, né, ver quanto tempo de vídeo os alunos estão assistindo. E a turma de vocês, muitos acabam não assistindo o vídeo por completo. E isso prejudica lá na hora de responder as questões, tá? Então essa estratégia eu estou usando agora. Então vocês vão ter que prestar atenção, né, no vídeo durante todo o período do vídeo para responder as questões depois. Claro que nada impede vocês de estarem assistindo o vídeo em 2 ou 3 partes, tá? Assista uma parte, vai lá, faz um lanche ou assista em outro dia o restante. Mas assistam todo o vídeo, beleza? Pessoal, então hoje, até na última aula, né, eu tinha falado para vocês que a gente iria então continuar o assunto do período da Era Vargas, né? Só que não tem como a gente continuar a estudar a Era Vargas se a gente não entender um acontecimento, não estudar um acontecimento muito importante que ocorreu ali até antes mesmo do Getúlio Vargas assumir o poder. Enquanto a gente estava estudando lá no começo do ano o período da República do Café com Leite, da Primeira República, aquele período no início, né, da República do Brasil, lá na Europa então estava acontecendo um grande conflito, uma grande guerra, e essa guerra então é conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Por que ela tem esse nome? Porque nós vamos estudar no nono ano, né, que existiram duas grandes guerras aí no século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. E as duas elas têm relações, tá? Então a Segunda Guerra ocorreu só porque ocorreu a Primeira. Então nós vamos estudar primeiramente o conflito conhecido como a Primeira Guerra Mundial, para depois então a gente entender o porquê ocorreu a Segunda Guerra. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial a gente tem mais conhecimento, né? Porque tem mais filmes, mais documentários, mais imagens, mais vídeos. Mas a Primeira Guerra Mundial ela não pode ser esquecida, tá? Por causa da importância que esse acontecimento teve na história de todo o planeta. E a gente vai estudar então a partir de hoje o porquê que a Primeira Guerra Mundial foi tão importante e por que a gente tem que estudar ela. Pessoal, então é o seguinte, antes de a gente estudar, né, a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender o que ocorreu lá na Europa para fazer com que ocorresse a guerra, né? Ninguém acorda de manhã e pensa, acordei hoje com vontade de atacar um outro país, vamos fazer uma guerra. Ninguém pensa isso. Então teve alguns fatores que contribuíram para que ocorresse essa guerra. Essa guerra, então, como eu falei, ela não aconteceu por acaso, né? A gente vai estudar nesse conteúdo os motivos que levaram à explosão, né, da Primeira Guerra Mundial. E ela é uma guerra, então, que deixou aproximadamente, né, 15 milhões de mortos. Teve aproximadamente 70 milhões de soldados que participaram, né, de todos os países, que a gente vai estudar alguns deles. E aproximadamente, então, 15 milhões de soldados acabaram perdendo a vida. E sem contar, né, pessoal, não são só 15 milhões de soldados, né? Dentro desse número nós temos, então, milhares, até milhões de civis. O que são civis? São pessoas que não são militares, né? Pessoas que não são soldados, que não pertencem às forças armadas de um país. Então, no caso eu, vocês, né, somos civis, e milhões, milhares, milhões, enfim, não se sabe ao certo, né? Quantos civis acabaram perdendo a vida. Por isso que muitas pessoas dizem, né, que durante uma guerra não tem vencedores. Porque mesmo o país que vence a guerra, né, considerado vencedor,
acaba então perdendo muitas vidas inocentes, além de prejudicar muito a economia também, né? Mas principalmente as vidas, né? Porque além dos soldados que estão lá combatendo, lutando um contra o outro, nós temos, infelizmente, né, a morte de milhões de civis, que também entram nessa contagem de mortes. Sem contar, então, os milhões de casos de soldados mutilados, soldados desaparecidos, prisioneiros de guerra que a gente vai estudar, e talvez entender aí a quantidade, né, de pessoas que sofreram de alguma forma com essa guerra. Nessa imagem nós temos, então, isso aqui foi uma exposição que ocorreu lá na França, ela não existe mais agora, que é o que cada bonequinho desses aqui, se vocês olharem, são milhares, né? Mas cada bonequinho então representou a morte de um soldado francês. Então era um campo grande, né? Um gramado muito grande. Foi colocado esses bonecos então para homenagear os soldados mortos. Lembrando que os soldados naquela época eram jovens, então era muito difícil você encontrar soldados velhos, né? Porque os jovens então saíam das escolas, muitos nem terminavam os seus estudos e iam então servir ao exército. E quando estavam no exército iam para a guerra. Pessoal, então aqui ó, alguns então fatores, né, que fizeram com que essa guerra ocorresse. Primeiro nós temos que entender que a Europa ela é um continente pequeno. O Brasil até é quase do tamanho até maior, né, que a Europa Ocidental. Mas na Europa, como um continente como um todo, né, ela é um pouco maior que o Brasil. Mas é um continente pequeno se comparado com os outros. Então ali os acontecimentos ocorriam de uma forma rápida. Então era considerado então um barril de pólvora pronto para explodir. Os países então disputavam algumas coisas e sempre um país provocando o outro, um país atacando o outro com palavras. Então era um barril de pólvora ali com aquele pavio, né, aquele fiozinho que fica fora do barril de pólvora, pronto para explodir. Mas nós tivemos então alguns acontecimentos fora da Europa que contribuíram também para que ocorresse essa guerra. O primeiro deles então é o imperialismo. O que é o imperialismo? Alguns países queriam se tornar então grandes impérios. Por exemplo, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Rússia, alguns outros países queriam conquistar então territórios em outros locais do planeta para se tornar então um grande império. Isso fez com que a África e a Ásia ficassem em disputa pelos europeus. Os europeus acreditavam que deveriam colonizar, né, tanto a África como a Ásia e tomar posse daqueles territórios. Os principais então países que tinham essas ideias de imperialismo foram a França, a Inglaterra e a Alemanha, que eram as grandes potências da época, né, os países mais ricos e mais poderosos daquela época. Eles também estavam atrás de novos mercados consumidores para consumir os produtos que os seus países produziam. Então, se eles tinham territórios no continente tanto africano como asiático, eles seriam então mais mercados para estar vendendo seus produtos. Então, tinha a questão de território e a questão econômica também. E aqui, pessoal, nós temos então a partilha da África. A África, levando em conta antes, né, do imperialismo, ela era esse continente aqui, né, o território é igual dos dois mapas, porém cada quadradinho, cada espacinho desses aqui no mapa, vou pintar um aqui para vocês, era dominado, então era habitado por uma etnia diferente. Então a gente não consegue nem contar, né, quantos quadradinhos, quantos espaços, quantas divisões existiam na África. Então as etnias, né, os povos nativos que viviam ali, muitas vezes acabavam tendo brigas com outros povos, então eles dividiam os territórios entre eles. Porém, os europeus chegaram ali e não levaram em consideração nada disso. Eles simplesmente pegaram a África e separaram elas em territórios entre os próprios países. Então nós temos aqui nesse mapa como que ocorreu aqui a partilha da África. Ó. Todos os territórios em vermelho, esses territórios em vermelho aqui, pertenceriam então à Inglaterra. Os territórios em azul pertenceriam então à França, o amarelo a Portugal, e assim foram dividindo então o continente africano. Por isso também isso explica, né, por que alguns países lá da África acabam falando português, alguns países da África acabam falando inglês, alguns países lá da África o idioma oficial é o francês, como Madagascar, que é um dos idiomas oficiais é o francês. Isso explica então o porquê
que muitos países lá não adotam mais as línguas nativas e sim os idiomas europeus. Então os europeus chegaram lá, não levaram nada em conta, né, toda essa divisão aqui das etnias, e acabou dividindo os territórios. Porém, lá na Europa, na África aconteceu isso. Só que teve alguns países que não gostaram muito dessa divisão. Vamos voltar aqui. Ó. Por exemplo, a Alemanha ficou com poucos territórios, não ficou com muitos territórios para ela. Então ela pensou o seguinte: já que eu não tenho territórios lá na África, vou pegar os territórios aqui na Europa. Como que eles pensaram isso? Existia um movimento chamado nacionalismo. Até esse movimento existe, né, até hoje. O que é o nacionalismo? É você querer fazer uma nação com povos da mesma origem. Então nós tivemos alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o pan-eslavismo, que eram todos os povos eslavos que existiam lá na Europa. Esse movimento então queria que todos esses países se reunissem em uma nação só. Os povos germânicos, inclusive a Alemanha, né, que ela é conhecida como Germany, dali a origem, né, povos germânicos, também queriam então se reunir e fazer se organizar em uma nação só. Então, culturas semelhantes em uma nação é o nacionalismo. E lá na Europa, então, nós tínhamos esses dois movimentos. A gente vai entender isso também lá na Segunda Guerra Mundial, que o Hitler queria também reunir as nações então germânicas numa nação só. Então esses movimentos, pessoal, fizeram com que os países, de certa forma, ficassem ansiosos, ficassem com receio de ocorrer uma guerra. E a maioria, então, dos países meio que sabia que uma hora ou outra iria acontecer essa grande guerra, né? Então o que os países começaram a fazer? Começaram, então, a se armar, né? Começaram a armar os seus exércitos, aumentando o número de soldados, criando novas táticas militares, novas armas como a metralhadora, o lança-chamas, a granada, o tanque, o uso de gases tóxicos, né, surgiu na Primeira Guerra Mundial também. Para que o quê? Para que ocorresse o quê? Para que as provocações então parassem, porque se eu sou o líder de um país e sei que o exército inimigo é maior, eu não vou provocar aquele país, né, se eu tiver um bom senso. Porém, essas provocações não terminaram muito, não diminuíram muito. Todo esse movimento aqui de táticas militares e novas armas, surgimentos de novas estratégias, é conhecido como corrida armamentista. Então, se ouvirem essa expressão aqui, vocês sabem o que significa agora. Outra grande invenção da época foi o uso de aviões e submarinos. Então, foi a primeira guerra, o primeiro conflito mundial que teve conflitos e batalhas tanto na terra, através de soldados e tanques, enfim, como no ar, com aviões, e no mar, então, com submarinos e navios. Então foi a primeira guerra, o primeiro conflito mundial que reuniu todos esses campos de batalha. Pessoal, então eu vou parar um pouco a aula aqui, eu quero que vocês anotem essa palavra, a palavra granada. Por quê? Durante o vídeo vai ter duas palavras secretas, tá? Vocês vão ver isso e até lá nas questões que eu pedi para vocês fazerem, tem duas palavras secretas que vão aparecer durante o vídeo. Eu fiz essa estratégia para que vocês então assistam o vídeo todo, né? Para que vocês não assistam uma parte do vídeo e depois não assistem o resto. Então anotem ali a primeira palavra, granada, porque vocês vão usar lá para responder o questionário depois, tá bom? Pessoal, então assim, ó, os países então já estavam ali meio que tendo um receio, né, desse grande conflito. Então o que os países começaram a fazer? Alianças, fizeram então acordos entre eles para que o seu grupo, digamos assim, se tornasse cada vez mais poderoso. Então nós tivemos duas grandes alianças lá na Europa, que depois se manteram, né, durante boa parte da guerra. Nós tivemos então a Tríplice Aliança, que envolvia então o Império Alemão. A bandeira da Alemanha é bem diferente da que a gente conhece hoje. Nós tínhamos então o Império Austro-Húngaro, que era um império que existia então lá na Primeira Guerra Mundial, e o Império Italiano, a Itália, a bandeira da Itália também diferente. Esses três impérios eles vão deixar de existir lá no final da Primeira Guerra Mundial. Então a gente já sabe que esses três países acabaram perdendo a Primeira Guerra Mundial, né? O Império Alemão deu origem ao país, né? A Alemanha. O Império Austro-Húngaro deu origem a dois países, né? Como o próprio nome diz, a Áustria e a Hungria.
E a Itália então também deixou de ser um império para se tornar um país. E nós tivemos então o lado vencedor, né? Que inclusive a gente vai ver na próxima aula que o Brasil fez parte desse lado vencedor. Então esse lado vencedor da Primeira Guerra era conhecido como Tríplice Entente. A palavra entente significa entendimento em francês, significa concórdia, alguma coisa assim, concordar com alguma coisa. Então esses três países concordaram então a fazer essa tríplice aliança, né? Só que ele já tinha, né, a tríplice aliança aqui, então eles só mudaram o nome para Tríplice Entente, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. Três países muito poderosos naquela época e até hoje, né, são muito poderosos. Outra coisa que eu queria falar, pessoal, é que a Itália ela vai trocar de lado durante a Primeira Guerra Mundial. E lá na Segunda Guerra Mundial também ela vai trocar de lado. Então a Itália acaba trocando de lado nas duas guerras mundiais. Pessoal, então assim, para que uma guerra ocorra, precisa ter então um estopim. O que é o estopim? Estopim é isso aqui, ó. Vou até circular aqui. É aquele pavio que fica numa bomba, então num dinamite, num explosivo. Quando alguém acende o estopim, vai explodir, não tem muito o que fazer, né? É só correr, cada um se proteger e deixar que a bomba exploda, né? E a Primeira Guerra Mundial foi basicamente isso que ocorreu lá no começo. Faltava ali alguém, né, acender esse pavio, acender esse estopim. O que foi então isso? Nós tivemos então o assassinato de uma pessoa bem importante. Lembram do império que eu falei antes, o Império Austro-Húngaro? Então era um império bem importante na época, bem poderoso. E existia então um herdeiro deste trono, como se fosse o príncipe desse trono. O nome dele era Francisco Ferdinando. Então no dia 28 de junho de 1914, esse descendente, né, esse herdeiro do trono acabou sendo assassinado. O assassino então era da Sérvia, que era um país que era rival do Império Austro-Húngaro. Então, basicamente, o inimigo foi lá e matou o herdeiro do trono. Isso fez com que alguns países então declarassem guerra a outros. A gente já vai ver isso aí. Essa foto aqui, pessoal, ela mostra momentos antes do Francisco Ferdinando, aqui do herdeiro, que é esse aqui, ó, ser assassinado. Então ele estava num encontro de líderes mundiais, ele subiu nessa carroça, nesse carro, né, que parece uma carrocinha, e então veio o assassino e acabou dando tiros e matando o Francisco Ferdinando. Essa foto aqui é de momentos antes dele ser morto. Então, pessoal, como a Europa estava dividida então em grupos, em equipes, né? Foi só um país declarar guerra com outro que todo mundo declarou guerra contra todo mundo. Então, o Império Austro-Húngaro, né, declarou guerra contra a Sérvia porque mataram o herdeiro do Império. E os países então das duas equipes acabaram das duas equipes, né, das duas tríplices, né, das duas alianças, acabaram declarando guerra um contra o outro. Tanto é que em julho, entre julho e agosto, aí em torno de um mês, menos de um mês, todos os países, praticamente todos da Europa, já estavam declarando guerra contra outros. Então assim começa a Grande Guerra. Por que o nome Grande Guerra? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que é a Grande Guerra, né? E nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial, claro, ela ocorreu antes, né? Mas imagina você, tá lá na Primeira Guerra Mundial, você não vai chamar de Primeira Guerra Mundial, porque você não sabe se vai ter a Segunda Guerra Mundial ou não. Então, naquele momento, o conflito era conhecido como a Grande Guerra. Então, se vocês ouvirem essas palavras, tá, durante as aulas, é mesmo conflito do que a Primeira Guerra Mundial, só o nome é diferente, tá? Pessoal, na próxima aula, né, a gente vai estudar as fases, né, do conflito, por que demorou tanto, né? O conflito começou em 1914 e ele vai terminar lá em 1918. Então, 4 anos, né? Uma guerra que dura 4 anos é muito tempo, ainda mais naquelas condições há mais de 100 anos atrás. Então, nós vamos entender o porquê que demorou tanto para essa guerra terminar. Tanto é que no dia das declarações aqui, ó, deixa eu... Cadê? Aqui mesmo. As declarações foram entre julho e agosto, né? E os soldados, então, que foram para os primeiros combates, acreditavam que até o Natal daquele ano a guerra ia acabar. Então eles acreditavam que ia ser um conflito rápido, que logo ia tomar
os países iam tomar providências para acabar o conflito, porém demorou mais de 4 anos, né? Então a gente vai estudar o porquê dessa grande demora em acabar, né, a guerra nas próximas aulas. Mas eu separei um material bem legal agora para vocês, para a gente aproveitar essa aula aqui, que é a utilização então de animais na Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos a utilização de cavalos, de cachorros, de camelos e de aves. Como assim? Então os cavalos a gente já vai estudar um pouco mais, inclusive eu vou mostrar fotos para vocês. Eles eram utilizados então como armas de guerra na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial não, porque já vai surgir então novas armas, novos veículos e os cavalos não vão ser utilizados. Nós tivemos então o uso de cachorros, porque os cachorros conseguiam sentir os gases tóxicos de uma forma mais rápida e mais eficiente que os seres humanos e avisar os seres humanos. Esse aqui é o Scooby. Ele é um cachorro que salvou várias tropas durante a Primeira Guerra Mundial. E todas essas medalhas aqui é condecorações que o cachorro ganhou. Então, um cachorro que se tornou um soldado, né, e muito bem premiado ainda. Lá na África também teve alguns conflitos, então tivemos a substituição de cavalos por camelos, né, porque era o animal que existia lá. E nós tivemos então o surgimento dos pombos-correios, que eram aves que eram treinadas para passar informações de um campo de combate ou de uma trincheira, que a gente vai estudar o que são as trincheiras na próxima aula, para outro. Então, para passar informações, recados, né, que era muito importante na época. Quem já viu o desenho do Dick Vigarista, representa então, né, aviadores querendo pegar o pombo-correio que estava passando informações. Talvez a gente nunca tenha percebido isso, mas esse desenho retrata esse momento da Primeira Guerra Mundial. Claro, de uma forma engraçada e tudo mais, né? Pessoal, então durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos 8 milhões de cavalos que acabaram morrendo, tá? Porque você imagina, você está em cima de um cavalo e no outro lado está uma metralhadora. O soldado não vai ficar mirando só no cavaleiro, né? Ele vai mirar no que estiver vindo contra a sua direção. Então os cavalos acabaram sendo muito utilizados. Tá trovando, vou esperar um pouquinho. Muito utilizados e os soldados e acabaram então sendo mortos, né? Mais de 8 milhões de cavalos acabaram sendo mortos. Essa foto aqui, pessoal, é uma homenagem dos soldados, tá? Soldados, deixa eu ver se eu consigo ver aqui na foto, não. Tá escrito, aqui tem a descrição da foto, mas está muito clara, eu não consigo ver não. Mas são soldados que acabaram homenageando então os cavalos mortos na Primeira Guerra Mundial, fazendo essa foto. Então aqui nós tivemos, ó, tem imagens, aqui algumas estruturas acopladas, né, para utilização de armas. Os soldados então utilizar algumas armas em cima do cavalo. E aqui, pessoal, nós temos então uma outra imagem, uma outra fotografia legal também. Como eu falei, né, o uso dos gases era bastante comum, a gente vai estudar isso na próxima aula. Então os cavalos também tinham que se proteger, né? Então eles fizeram até umas máscaras aqui para proteger os animais, além dos soldados, né? Porque se o ser humano poderia morrer com esses gases tóxicos, é claro que os animais também. Aqui, como eu falei, pessoal, ó, soltando um pombo de dentro de um tanque, provavelmente para passar uma informação então para outro batalhão, né? O uso de camelos, como eu falei para vocês, né? Lá na parte da África, inclusive, teve até alguns conflitos próximos às pirâmides do Egito. Até no meu Facebook, quem me acompanha, eu coloquei umas fotos esses dias sobre, né, soldados então lá próximo às pirâmides. Aqui os cachorros então também, ó, com máscaras, né, de proteção para os gases então não fazer tanto efeito nos animais e também nos soldados, ó, todos eles com máscaras. E aqui então tenho duas sugestões de filmes, pessoal. Como a gente não tem, até iria passar para vocês esse aqui que todos os anos acaba passando nas escolas, tá? Mas a gente não tá na escola, então fica a dica para vocês. Eu acho que eles não estão na Netflix, tá? Acredito que não. Até a última vez que eu procurei eles não estavam, mas provavelmente em alguns sites de download, alguns outros sites, vocês vão encontrar esses dois filmes. Esse primeiro aqui, pessoal,
é o 1917, o nome do filme. Foi então 10 indicações ao Oscar, tá? E ele foi então o melhor filme, se eu não me engano. Ele ganhou o Oscar do melhor filme. É um filme do ano passado, então o filme é bem novo. Ele mostra então ali como que eram os combates da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. O Cavalo de Guerra é um filme sensacional. Quem tiver a oportunidade de assistir, ele é muito legal. Ele conta a história então de um cavalo, né, que é utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, e todo ali o sofrimento dele, do soldado, do dono do cavalo, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, antes da gente finalizar a aula, quero mostrar para vocês um local bem legal aqui. Legal, né? Entre aspas, um local bem marcante então para a Primeira Guerra Mundial. Esse local ele fica aqui na França, tá? Então é um local onde ocorreu alguns combates e uma bomba foi solta, né? Muito provavelmente por um avião. Então essa bomba ela abriu uma grande cratera. Para vocês terem uma ideia do poder, né, dessas armas, a gente vai então visitar esse local agora, tá? Esse aplicativo que eu estou usando é o Google Maps, a gente consegue visitar esses locais. Então, pessoal, aqui a bomba então teria caído nesse ambiente, nesse lugar aqui. E olha o tamanho então dessa cratera, né? Uma bomba só fazia essa cratera aqui. Olha o tamanho aqui da pessoa em comparação à cratera. Então isso acaba, né, mostrando, pessoal, o poder, né, dessas armas durante a Primeira Guerra Mundial. E é claro que uma arma assim, né, se caísse em algum local onde tinha bastante soldados, o número de mortos então ia ser bem grande, né? Vou voltar aqui, pessoal, só um pouquinho para a gente visitar o mesmo local, só que de outra visão, tá? Vamos ver aqui de cima para a gente ter uma noção um pouco maior, né? Então aqui, pessoal, a gente está na borda, né, desta grande cratera. A gente consegue ter uma visão maior, né, de todo o estrago que fez uma bomba só. Então, como eu falei, são armas que foram surgindo ali naquela corrida armamentista que a gente viu na aula, né, e que acabaram então fazendo com que lugares assim então surgissem. Na próxima aula a gente vai estar visitando outros locais, né, da Primeira Guerra Mundial, principalmente as trincheiras, que foram muito importantes na Primeira Guerra Mundial. Quem quiser fazer uma pesquisa e tudo mais, eu sei ali de dois canais do YouTube, que é o canal Nostalgia, que é do Felipe Castanhari. Ele tem então um vídeo muito legal sobre a Primeira Guerra Mundial, só que é um vídeo muito longo, e se eu botar aqui para vocês olharem e for passar para o YouTube não vai dar certo por causa dos direitos autorais. Mas vão lá, visitem, eu posso até mandar o link em outro momento no grupo de vocês. E tem o canal Nerdologia, também é um canal legal, que tem bastante assuntos de história. E ele tem alguns vídeos sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Mas esses conteúdos a gente vai acabar estudando na próxima aula também, tá? Pessoal, e antes de finalizar a aula, né, lembro que tinham duas palavras secretas. A primeira eu já passei para vocês, que era granada. Agora anotem também a palavra secreta número 2, que a palavra é estopim. Mostrei para vocês o que era estopim, falei qual era o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Mas anotem ali a palavrinha para vocês estarem realizando a atividade depois, tá bom? Pessoal, por hoje é só, né? Vocês sabem que tem meu contato, podem tirar dúvidas, tá? A turma de vocês, inclusive, é uma das que menos tiram dúvidas. Mas também não significa que vocês estão conseguindo fazer tudo certo, né? Então, se tiverem dúvida, podem me chamar. Nunca deixei de responder nenhum aluno. Também não vou deixar de responder, tá bom? Cuidem para não responder o questionário até o dia 14, porque depois não vai estar mais disponível para a resposta, tá? E por hoje é só. Até a próxima aula. Se cuidem, tá? E aquele abraço.